Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você. Eu preciso muito da sua atenção e que você pegue a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. É importante por conta da necessidade de você acompanhar com os seus olhos os textos aqui na palavra. Nós estamos nessa reflexão de 14 de maio, cuja leitura do dia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e também Juízes, capítulo 21, finalizando Juízes, aquele verso 25 que eu comentei na reflexão de ontem, se eu não me engano, né? 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, eu tenho um grave alerta do Senhor para o fim dos tempos. E eu confesso que eu não queria nessa hora já trazer novamente uma reflexão sobre o fim dos tempos, mas eu não me mando. E o meu coração ferveu em relação a esse versículo. E, aliás, desde ontem, já tinha lido previamente, e hoje perguntei ao Senhor se era isso mesmo, ele confirmou. Meu coração ferveu para compartilhar isso aqui com você. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, ou fim dos tempos, dependendo da versão. Eu tenho falado muito sobre a temática dos últimos dias. Só esse ano que eu me lembrei, eu falei sobre os conselhos bíblicos para o fim, uma pregação na igreja. Compartilhei aqui no canal o áudio dela. Um ensino bíblico encerrando a série de Formando Discipuladores, que foi sobre Diante de Cristo. O que Paulo desejava de apresentar aos Tessalonicenses, de estar diante de Cristo juntamente com aqueles que ele evangelizou e discipulou. Em obras até o dia de Cristo foi uma reflexão aqui da nossa série. Nos dias da volta do rei, outra reflexão. A refulgente glória da vinda de Cristo, uma pregação na Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Livres da ira futura, reflexão aqui no canal. Os guerreiros filhos da luz, outra reflexão aqui no canal. Preparados para a volta de Cristo, pequeno rebanho em comparação à multidão, na expectativa da volta do Senhor, uma pregação lá na igreja. A oração de 4 palavras no fim, minha última pregação na igreja. E a reflexão de 2 dias atrás, não temos muito tempo. E eu perguntava, Senhor, outra vez? E o Senhor disse, sim. Novamente o Senhor deu meu coração para tratar desse assunto e agora especificamente sobre um grave alerta para o fim dos tempos. No versículo 11, na parte A, Paulo ele escreve o seguinte: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. É importante, você me ouve falar muito sobre isso, eu vou continuar falando, não me canso de dizer. É muito importante para a nossa vida cristã nós não ignorarmos a história da redenção narrada pelo Espírito Santo através das Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia, tá? Meditando em toda a Bíblia, nós encontramos princípios fundamentais para a nossa caminhada de fé. Eu espero que eu esteja te ajudando a você entender
que na meditação do Antigo Testamento nós enxergamos princípios para a caminhada, tá? Coisas que nos remetem ao que é ensinado no Novo Testamento pelo Senhor Jesus e aplicado pelos apóstolos. Com coisas assim com as quais nós muito aprendemos e de onde extraímos preciosas lições que se aplicam hoje. E é esse contexto aqui que nós já vamos ver daqui a pouco. Quando nós olhamos para trás, esse olhar para o passado, para o que está registrado no Antigo Testamento, é um alerta que nos gera vigilância. Então, mais uma vez, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, é um alerta, para quem já são chegados os fins dos séculos. E, de fato, é um alerta porque Paulo complementa assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então é um alerta que gera vigilância. Olhar para o Antigo Testamento é um alerta com o que aconteceu com o povo lá e que produz em nós vigilância, gera em nós essa vigilância. Mas também olhar para trás, olhar para o Antigo Testamento, é um ensino que produz em nós esperança. Nós apenas não ficamos apenas alertas com o que aprendemos, mas também com esse ensino é gerada em nós esperança de que nós estaremos com o Senhor para sempre. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ok? Alerta que gera vigilância e ensino que produz esperança. Tá? Só que na parte B, Paulo diz o seguinte: para quem são chegados os fins dos séculos. E é claro que nós podemos compreender que o fim dos tempos, os últimos dias, já poderiam ser considerados desde que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Ok? Mas existem ensinos que quanto mais se aproxima o fim, tá? Mais eles ganham proeminência para a nossa vida. Existem coisas que tomam maior sentido para nós, de fato, nessa reta final, do que lá atrás, há quase 2000 anos atrás, há séculos atrás, ok? E aí, quando eu meditava sobre isso, o Senhor me fez ir a Daniel, capítulo 12. E eu tenho muito cuidado de abordar Daniel em relação à escatologia por conta de linhas de interpretação, de coisas não muito claras, ok? Mas meditando hoje em Daniel 12, o Senhor me conduziu a ir lá para que eu visse as diferenças que Daniel registra de situações que são para o fim dos tempos. E quando eu meditei naquilo, eu fiquei assim maravilhado da porção na palavra que nos traz alerta, ok? Para vigiarmos, mas ao mesmo tempo nos traz um ensino que produz em nós esperança. Daniel 12, versos 1 a 4 inicialmente, eu sou encorajado pelo Senhor de que os salvos estão protegidos em Cristo. Independente aqui da interpretação dos filhos do teu povo,
eu tenho um entendimento de quem são os filhos do povo aqui, mas como existe uma divergência, eu não vou entrar nesse ponto. Mas apenas nós entendermos que trata de salvos. Daniel 12, 1 a 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Isso nos lembra alguma coisa? Uma angústia como não houve nunca, jamais, em tempo algum, como naquele período? Aquilo que está por vir. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Qual livro? O livro da vida. Todo aquele que estiver no livro da vida vai ser livre. Pelo próprio Deus. E aí, não estou dizendo isso aqui que será livre da grande tribulação. Não é isso que eu estou falando. Estou falando em meio a ela, estar protegido no Senhor e, em vindo a ira de Deus, ser tomado para o encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, independente para onde a tua mente for, é você estar consciente de que em meio à grande tribulação, nós estamos protegidos no Senhor. Em meio aos acontecimentos finais, nós estamos debaixo das asas do Senhor, protegidos nele. E em vindo o momento do derramar da ira de Deus, Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Os mortos em Cristo voltarão e ressuscitarão primeiro em corpos gloriosos. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos gloriosos e juntos encontraremos com o Senhor nos ares para sempre estarmos com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos revela isso. Outras verdades, eu li capítulo 12, versículos 1 e 2 de Daniel. Versículos 2 e 3, o texto nos diz o seguinte: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Essa parte final me aponta para algo que eu enxergo lá em 1 Coríntios 15, mas não vem aqui ao bojo. Mas a nós lembrarmos, estarmos alertas e também termos a esperança de que existem somente dois destinos: ou vida eterna, ou desprezo eterno, ou salvação, ou condenação eterna. Então, pensar no fim é pensar que os salvos serão resguardados para estarem com o Senhor para sempre. E pensar que de fato existem dois destinos. Dois destinos. Versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, ou a ciência, dependendo da versão. Eu vejo aqui a multiplicação do conhecimento. Aqueles que argumentarão que se trata somente da ciência. Outros vão dizer que também se trata do conhecimento bíblico, não só da ciência. Por quê? Porque agora, no fim dos tempos, com a revelação progressiva que Deus foi dando nas Escrituras,
até a revelação plena em Cristo, agora nós conseguimos olhar para as profecias do Antigo Testamento e vermos o cumprimento delas em Cristo, o cumprimento delas no Novo Testamento, vermos ali os paralelos com os livros, com o livro de Apocalipse, por exemplo, e com trechos escatológicos no Novo Testamento. Não é? E mais do que isso, agora, ao longo da história, nós vemos que acontecimentos foram se desenrolando, estão registrados. E mais do que isso, acontecimentos de agora, desse tempo que nós estamos vivenciando, você já me ouviu falar muito deles, nós conseguimos olhar para os escritos escatológicos e vê-los sendo cumpridos um a um. Então eu vejo tanto um lado quanto o outro. A ciência eu não preciso nem falar, você está aí conhecedor. Eu particularmente, outro texto de Daniel, sonho de Nabucodonosor, da estátua, finalzinho da estátua, os pés, aquela liga de ferro com o barro, para mim, claramente, é uma união homem-máquina. Tá? Você já me ouviu falar sobre isso, já leu eu escrever sobre isso, eu entendo assim. Então, de fato, vai ser uma grande característica desse último império governado pelo anticristo. Daniel 12, 5 e 6, nós vemos sobre coisas espantosas. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Ou seja, coisas grandiosas nos aguardam no fim. E pensar nisso me faz pensar que nesse tempo do fim será o tempo onde a igreja do Senhor experimentará dos maiores milagres, de contemplar as maiores maravilhas, de nós vivenciarmos, nós vivenciarmos o poderoso agir de Deus, nós. E nós vermos a palavra se cumprindo e nós ficarmos maravilhados com essas coisas espantosas. Algumas, de fato, coisas espantosas que vão causar terror para o incrédulo. Mas para nós, produz esperança de que breve Jesus vem. Versículos 7 a 9, eu vejo uma participação direta do povo de Deus nesses acontecimentos finais. E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Não vou entrar aqui nessa questão do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder de quem? Do povo santo, do povo de Deus, todas estas coisas serão cumpridas. O poder do povo de Deus vai ser espalhado. Entenda como você quiser entender. Eu, pois, uma interpretação bíblica, né? Claro. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Não vai ser fácil para a igreja, mas também vão ser os dias mais gloriosos, porque onde estaremos mais próximos do Senhor.
do versículo 10, na parte A e na parte C, nos ajuda a lembrar de que os santos são transformados, santificados, porque vão estar nesse processo de santificação, vão ser provados, sim, sim e sim, mas os verdadeiros santos estarão atentos. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E quem são os sábios? Os purificados, embranquecidos e provados. Então, vai ser um tempo em que um tempo de que aquele que é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Isso precisa nos mover a cada vez mais nós buscarmos andar em santidade. A nós cada vez mais procurarmos nos encher do Espírito Santo, sermos guiados por Ele, mas também fortalecidos nele para as provações, que estarão mais acirradas. A caminhada está mais íngreme, está mais dificultosa, quanto mais próximo do fim, sendo provados. Mas ao mesmo tempo, os sábios entenderão, ou seja, olharemos para a palavra e veremos o cumprimento, nós vamos entender. Outra coisa, no mesmo versículo, mas na parte B, vou chamar assim, é dos incrédulos, cada vez mais depravados e alienados. Por quê? Porque o coração vai estar aqui nessa terra. Mas os ímpios procederão impiamente. O sujo sujar-se-á mais. E nenhum dos ímpios entenderá. Vão ficar alienados. Eles não vão entender. Sabe? Versículos 11 e 12. Eu vejo aquilo que nos lembra a manifestação do anticristo. Por quê? Porque Jesus comentou da abominação desoladora de que trata Daniel, nos mostrando do surgimento ali do anticristo. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Não vou entrar na questão aqui dos dias, mas vamos lembrar que vai ser posta a abominação desoladora àqueles que vão dizer, e creio também, que era algo profético já cumprido na história, tá? Por meio de um dos imperadores romanos, foi cumprido na história, mas Jesus nos lembra da abominação desoladora num contexto escatológico, tá? Do sermão escatológico. Outra coisa é que eu enxergo em Daniel 12 a necessidade da perseverança. Eu olho para trás, me gera o alerta para a vigilância, mas ao mesmo tempo um ensino que produz esperança. Versículo 13 de Daniel 12. Tu, porém, vai até o fim. Só que não está dizendo que Daniel estaria vivo no tempo do fim. Não é esse o sentido. Aí diz o seguinte: porque descansarás. O que significa se descansarás? Dormirá no Senhor. E te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, vai ressuscitar para a vida eterna. Então, eu vejo nesse vai até o fim, eu vejo um encorajamento para mim e para você, nós perseverarmos até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, olhando para Daniel, eu vejo a importância de nós perseverarmos. Então, pensar no fim dos tempos, olhando para textos na palavra,
nos lembram de detalhes como esses, para agora, para esse momento. Só que, quando Paulo ele fala assim, já são chegados os fins dos séculos, ele complementa no versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Espera aí. Ele está falando do uso que muitas vezes os crentes fazem. Olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu já fiz esse uso muitas vezes, no sentido de uma queda que seria um mero tropeço. Ainda que seja pecado, tá? Mas foi um tropeço. A pessoa se enrolou em alguma coisa, em um pecado, mas ela abandonou. No Senhor ela se arrepende, volta a si e segue em frente. É disso que o texto está falando? Não. Não. Porque se nós olharmos para o contexto, não é disso que Paulo está falando. Não trata de uma queda acidental, mas do grave perigo de um crente em Jesus ficar prostrado no deserto. Não é um tropeço de uma queda acidental. E aí, como figura, nós vemos que esse povo era um povo de que havia provado do Senhor. Porque acompanhe comigo no início do capítulo 10, versos 5 e 6, o texto diz o seguinte: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Não é por isso que eles pecaram, se arrependeram e aí continuaram vivendo para o Senhor. Não. Ele está falando de pessoas que ficaram prostradas no deserto. Tá? E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Espera aí. Tem um mas, Deus não se agradou dele, da maior parte deles. Por isso que foram prostrados no deserto. Esse mais se refere ao quê? É uma oposição, é uma adversidade, uma expressão que significa adversidade ao que acabou de ser dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Ora, irmãos, versículo 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Você lembra da nuvem os cobrindo? E todos passaram pelo mar. Você lembra disso? Moisés fere e o mar se abriu e Israel passou. E Faraó veio atrás. Versículo 2. E todos foram... Eu lembrei de uma música aqui de um corinho, tá? Me perdoa. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A expressão que Paulo usa aqui é que eles estarem debaixo da proteção da nuvem e eles terem passado pelo mar em pé seco. Isso era figura de batismo. E o que o batismo ele significa para nós? Significa a nossa declaração pública de fé em Jesus Cristo. Declaração pública de fé em Jesus Cristo. De que morremos para esse mundo, para nós mesmos, para a carne, para o pecado, mas vivos para o Senhor. E aí eu me lembro de 1 Pedro 3, 18 a 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Ou seja, o batismo,
E Pedro usa esse exemplo aqui para Noé, de que eles ali nas águas era o batismo. Paulo usa aqui em referência ao povo no deserto, da nuvem, e eles terem passado pelo mar, uma figura também do batismo. Então, quando Paulo usa esse exemplo, a semelhança do que Pedro usa aqui, 1 Pedro 3, é de que a figura ali deles na água, e aí são duas histórias diferentes, claro, sabemos disso, mas ambas figuras de um batismo, não de um despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Qual é o problema? O problema é que para muitos que se dizem de Cristo, e esse é um dos alertas, que se dizem de Cristo nesse tempo final, estão confessando com seus lábios a Jesus e passaram por um banho de despojamento da sujeira da carne, pensando que lavaram seus pecados porque tomaram um banho, mas na verdade não foi gerada a verdadeira fé no seu coração, que tem como primeira evidência o arrependimento de pecados e não tem uma boa consciência com Deus. Está brincando de servir a Cristo. Passou pelo batismo nas águas, mas na verdade ainda não tem uma fé verdadeira no Senhor. Arrependa-se. Das pessoas que acham que passaram pelo batismo estão salvas e não querem o governo do Senhor e permanecem na prática do pecado. Arrependa-se. Aí ele continua. Ele fala ele fala primeiro do batismo, depois ele fala da comida espiritual. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Que comida é essa que todos comeram? Que comida é essa? Lá foi o maná, mas o maná era a figura de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é daqueles que experimentam da vida de Cristo. João 6, 48 a 58. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E talvez você tenha passado pelas águas. E talvez você experimente de Cristo. Mas você não se atenta que, assim como aquele povo no deserto, você corre o risco de ficar prostrado no deserto no tempo do fim. Paulo continua escrevendo, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo que a rocha da onde jorraram águas era Cristo. Claramente ele está dizendo isso. E que mais do que isso, aquilo era o próprio Senhor ali com eles. Só que acontece? Acontece que Jesus, ele diz, lá em João 7, de que essa água que jorrou da rocha, que é ele, ela simbolizava o Espírito Santo. O Espírito Santo. João 7, 37 a 39.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uma pausa. Essa festa celebrava exatamente esse momento ali da água jorrando da rocha, quando Moisés fere a rocha. Tá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, quando Paulo está dizendo, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, significa, tiveram experiência com o Espírito Santo. Esse é o alerta que Paulo está fazendo. Daqueles que passam pelas águas do batismo, experimentam da vida de Cristo, experiência com o Espírito Santo, mas não se atentam ao risco de ficarem prostrados no deserto. Isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Sim, é possível ficar prostrado no deserto espiritual? Sim. Brincando com a fé. Hebreus 4, 1 a 7. Está falando desse mesmo povo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. E ele diz por quê? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Estão brincando com a fé, brincando com a fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, não resista ao Espírito Santo e para de brincar de servir a Cristo. Para de brincar de servir a Cristo. Para de resistir ao chamado do Espírito Santo ao arrependimento, a uma genuína transformação de vida. Para de brincar. Você não percebe? Chega! É possível sim ficar prostrado no deserto negando a fé. Gálatas 5, 1 a 6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Eles ouviam o Evangelho, mas quiseram ir para o judaísmo, negaram a fé. Você talvez não compreenda, não viva como aquele que é justificado pela fé em Cristo, mas você queira justificar a si mesmo e por meio das suas obras. Arrependa-se em nome de Jesus e não negue a fé no Senhor. É possível sim apostatar da fé, ficar prostrado no deserto, apostatando da fé. Hebreus 6, 1 a 9. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus,
e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Está vendo aqui cada vez mais envolvimento? Um crescente envolvimento no Senhor? E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, beberam da bebida espiritual e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fio a ser queimada, lago de fogo e enxofre. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Isso é muito grave, muito grave. Apesar disso, Deus, essa experiência que eles tiveram, Deus não se agradou deles. Eles idolatraram, fornicaram, tentaram o Senhor e murmuraram. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Que referência é essa? Êxodo 32, quando o povo, Moisés subiu ao monte, 40 dias para receber da palavra de Deus nas tábuas, o povo cansado de esperar, tipificando o povo cansado de esperar Jesus voltar, pede a Arão que faça deuses para eles, para que eles possam adorar como se fosse o Senhor. Arão, tipificando os pastores dos dias de hoje, aceita e faz o bezerro de ouro. Idolatria no nosso meio. Idolatria no nosso meio nesse tempo. Versículo 8. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. Onde está essa referência? Dessa moralidade sexual. Como lá, como nos dias de hoje. Números 25, 1 a 9, nós temos essa referência do povo que começou a se prostituir com as moabitas. E chegaram a sacrificar aos seus deuses. E aí, mais do que isso, a ira de Deus se acendendo diante de todo o povo e diante de Moisés, veio o homem dos filhos de Israel com uma midianita à vista de todos para se prostituir com ela. E aí Finéias então se levanta e os mata os dois. Imoralidade sexual, será que está vendo nos nossos dias? No arraial? Desprezo a Deus, tentaram ao Senhor. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Lembra? Eles tentaram ao Senhor dizendo que estavam angustiados, a alma com nojo do maná. O maná simbolizava Cristo. Então Deus envia serpentes para os picarem, morrendo muitos. E Deus manda Moisés levantar a serpente numa haste de metal, para que todo aquele que olhasse fosse curado. João 3,14 diz, essa referência, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E versículo 10, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Que murmuração? Murmuração, Números 16, e depois 17, a murmuração após a rebelião de Datã, Coré e Abirão e o incensário que os queimou a todos. Mas como? Como então? Versículo 13. Fiel é Deus.